Olha, foi dado o exemplo com a mistura estequiométrica para o modelo da gasolina. Agora, vou dar um exemplo de balanceamento com exemplo de mistura pobre. Vou usar também o modelo da gasolina. Então, repare o seguinte, ó. Sempre que a gente vai manipular uma mistura pobre ou uma mistura rica, a gente toma como base a mistura estequiométrica. Então, vamos lá. Ó. Na estequiométrica, eu vi que os coeficientes eram esses. E lá tem os produtos, né? Que no caso da estequiométrica eram CO2, água e N2. Então pensa o seguinte, ó. Isso aqui é a dose, como se fosse a dose perfeita. Então eu tenho a quantidade exata de gás oxigênio que queima completamente esse combustível, nem mais nem menos. Agora pensa o seguinte, eu estou querendo manipular ela e deixar ela com 20% de excesso de ar. Então é como se eu fosse pegar essa parte e mais 20% dessa parte. Então repare que se eu vim aqui multiplicar por 1,2, eu vou estar fazendo isso. Porque eu vou estar colocando 100% dela mais 20%, que vai dar 1,2. Então, fazendo isso aqui, eu torno essa mistura uma mistura pobre. Eu manipulo aqui nos reagentes para ter uma mistura pobre. Eu poderia multiplicar isso aqui também por um valor menor do que 1, para deixar ela pobre. Mas eu estou manipulando aqui a quantidade de ar no caso. Então, veja. Como os sistemas formados nos produtos, sempre que a mistura for pobre, a gente vai considerar o seguinte, que vai aparecer os 3 que já vem na mistura estequiométrica, mas como eu estou aumentando a quantidade de ar, tanto vai aumentar a quantidade de gás nitrogênio, que ela já vai aparecer aqui no índice dele, e vai aumentar também a quantidade de gás oxigênio, porque ele vai passar a aparecer aqui sobrando. Então, vai aparecer esse termo aqui, de gás oxigênio nos produtos. Novamente, eu não sei quanto que vai ter de quantidade de cada um desses sistemas aqui, então eu vou colocar incógnitas para achar esses valores aí. Eu usei na anterior, usei A, B e C e D, né? Aqui eu vou usar o seguinte, deixa eu pensar aqui. Vou botar assim, alfa, beta, gama e teta. Pronto, apenas para diferenciar do anterior. Esse 12,5 eu já posso multiplicar por 1,2 se eu quiser. 2 vezes 12,5 está dando 15. Então assim, só para isso aqui dá 15, né? Esse produto aqui. Mas o método que a gente vai usar é esse mesmo método aqui. Eu vou até copiar aqui para você ver que não vai mudar nada do método. A gente vai estar usando o princípio da conservação da massa e a gente vai estar contando o que tem de cada elemento antes e depois da reação acontecer e igualando, né? Então eu vou começar um pontinho a mais aqui, né? Tem outro aqui também, eu não vou conseguir pegar não. Eu vou começar contando carbono. Então vamos lá, ó. 1 vezes 8. Acabei de contar carbono aqui. Cheguei na setinha, eu coloco o sinal de igualdade. Vou contar carbono aqui do outro lado, ó. Alfa vezes 1, novamente, ó. Tenho 1. Sempre que não aparecer o índice, é porque tem um implícito naquele elemento ali. Então, vai ser alfa vezes 1. E aí, novamente, eu já achei o valor de alfa. Alfa é igual a, vou botar assim, 8 volumes,
questão de didática, mas a rigor são 8 mols. Hidrogênio, agora eu vou contar hidrogênio. 1 vezes 18 igual beta vezes 2. Se eu passar o 2 dividindo, eu vou ter que beta dê igual a 9 volumes. Ou 9 mol. Bom, até agora deu tudo igual à estequiométrica, né? Agora vamos contar o oxigênio. Então, repara, eu já vi que isso aqui dá 15. 1,2 vezes 12,5 vai dar 15. Vezes, aí novamente, a gente usa do mesmo jeito a propriedade distributiva. Isso aqui, eu estou contando o oxigênio, né? Então, vai ficar vezes 2. Opa, vou deixar de azul. Cheguei na setinha para o sinal de igualdade. Aí aqui vai aparecer o seguinte, ó, alfa vezes 2 mais beta vezes 1 mais lá na frente, ó, teta vezes 2. Ó. O alfa e o beta a gente já encontrou. O alfa dá 8, o beta dá 9, mas o teta a gente não achou ainda não. Vezes 2. Essa parte aqui, ó, vai dar 25. Aqui vai dar 30. Ó. Então, eu vou passar esse 25 para o outro lado da igualdade. Ó. Vou fazer a conta. Então, vai ficar assim, ó, 2 teta. Então, repara aí, ó, 30 menos 25 que vem do outro lado. Ó. Então, vai ficar 5. Então, aqui vai ficar igual a 5. Quando eu passar o 2 dividindo, eu vou ter que o teta é igual a 2,5 volumes. Ou 2,5 mol. Aqui não está cabendo, está aqui para cima. 2,5 mol. Certo? Então, aí eu já encontrei o valor de teta. Está faltando gama, né? Vamos contar agora o nitrogênio, que eu acho que com isso a gente vai encontrar o gama. Vamos ver. 15 vezes 3,76, ó, distributivo aqui, ó, vezes 2. E onde tem nitrogênio é gama vezes 2. Aqui dá para cortar, ó. Então, gama vai ficar igual a 15 vezes 3,76. Que vai dar 56,4 volumes ou 56,4 mol. Então, se eu substituir essas incógnitas, os valores que eram incógnitas que eu encontrei na equação, eu encontro ela balanceada. Então, se eu botar assim, ó, 1C8H18 mais 1,2 vezes 12,5 vai dar 15. 3,76 N2. Vai lá, alfa vezes CO2. Alfa deu 8. Beta que deu 9. 9H2O, 9 água. Gama deu 56,4 N2 mais teta que deu 2,5. 2,5 O2. Então, isso aqui é um exemplo de equação de reação balanceada
Ainda é uma queima completa, porque o carbono virou CO2 e o hidrogênio virou água, né? Formou, né? Depois da reação, é isso que eu quis dizer. E depois apareceu outros sistemas, mas quando isso aqui acontece, ela é completa. Então, ela ainda é completa, mas como apareceu gás e oxigênio aqui nos produtos, é uma mistura com excesso de ar. E inclusive a gente manipulou inicialmente para isso mesmo. Então, isso aqui é um exemplo de mistura pobre. Isso aqui é um exemplo de mistura pobre. No caso, com 20% de excesso de ar. O indicador da mistura pobre é o aparecimento do gás oxigênio aqui nos produtos da combustão. Certo? Então, nesse exemplo, se fosse sintetizar, né? Isso aqui é uma equação da reação balanceada para a queima completa do modelo da gasolina para uma mistura com dosagem com 120% de ar teórico ou 20% de excesso de ar, sendo, portanto, uma mistura pobre.